então a fase de perguntas e respostas para poderem partilhar connosco as vossas questões e teremos todo o gosto de as poder esclarecer. Vou então aqui passar a palavra ao Pedro Castro Henriques, da Strong Step, para fazer a apresentação da nossa empresa. Pedro. Muito bem. Muito obrigado, Bruna. E antes de mais, obrigado também à Bureau Veritas e à Delta e às oradoras, bem como ao público que está aqui em presença, em quantidade e, acima de tudo, em qualidade, com interesse nesta matéria. Então, vimos Strong Step, para quem não conhece, é uma empresa de melhoria de processos, tem 11 anos e que trabalha muito focada na engenharia de software, melhoria de processos de engenharia de software, melhoria de processos da segurança de informação e na qualidade. Portanto, os nossos serviços focam sempre em ajudar a crescer, a fazer a melhoria contínua, a dar a formação às pessoas, em preparar para as auditorias internas e depois com os nossos parceiros, preparar as empresas ao ponto de elas serem então certificadas. E também temos um departamento de R&D com projetos de investigação em colaboração com as faculdades e com institutos internacionais. Somos parceiros do CMM Institute nos Estados Unidos, onde estivemos no nosso arranque um mês na formação, também do European Software Institute e do Carnegie Mellon University, Portugal e Estados Unidos, entre outras instituições de ensino portuguesas e de investigação, com as quais colaboramos, e parques tecnológicos também em Portugal e nos Estados Unidos. Daqui destacamos alguns dos projetos dos nossos clientes na Europa, na África e nos Estados Unidos. Acima de tudo, em Portugal, pequenas, médias e grandes empresas, como muitas das que estão aqui presentes, e agradecemos já aos nossos clientes que estão hoje presentes aqui connosco, a vossa presença. Então, vamos passar agora ao passo seguinte, que é realmente ao que interessa hoje. A Strong Step tem trabalhado e trabalha a ajudar nestas áreas que aqui vemos em baixo, mas sempre, como nós dizemos, sempre estamos sentados nos ombros do gigante. Como dizia o Isaac Newton, nós especializamos a trazer as boas práticas internacionais para estas organizações e agradecemos os bons exemplos que vamos aqui ver, nomeadamente da Delta e da Bureau Veritas, e com a apresentação também da Bruna em cima. Portanto, começando a apresentação então da Bureau Veritas. Bom dia, estão a ouvir? Antes de mais, obrigada pelo convite e por ter acedido ao nosso convite e estarem presentes em quantidade e qualidade, como o Pedro disse muito bem. O meu nome é Karina Gonçalves, eu sou Business Developer no Bureau Veritas, sou auditora também e já ando nestas leads há cerca de 15 anos. Pronto, eu venho-vos falar aqui um pouco do Bureau Veritas, para quem não conhece. O Bureau Veritas é um organismo certificador. Temos o prazer de ter sido o primeiro organismo certificador. Eu peço desculpa, mas eu não estou a conseguir controlar aqui os slides. Estes problemas técnicos vão aparecendo. Muito bem, Pedro, tem que me dar aqui o controle do slide. Muito bem. Temos o prazer de ter sido o primeiro organismo certificador em Portugal a ter a acreditação para a norma NP 4552, sendo que tivemos também a Delta como a nossa primeira empresa certificada em Portugal e somos o organismo neste momento com maior número de certificações na conciliação, para a norma da conciliação da vida pessoal e profissional. Bem, em termos de um pequeno resumo, nós somos uma entidade, já estamos no mercado desde 1828, começámos com a avaliação de conformidade e assim continuamos durante todo o nosso percurso. O Bureau Veritas é neste momento líder mundial nos serviços de avaliação de conformidade para as áreas da qualidade, ambiente, saúde, segurança e responsabilidade social e temos mais de 60 mil colaboradores pelo mundo inteiro. Como podem ver, a nossa presença em revenues mundial é ao nível da Europa, depois estamos muito presentes na Ásia e na América. Peço desculpa, mas os problemas técnicos acontecem e em termos de linhas de negócio, nós atuamos em 6 grandes linhas de negócio, na área da marinha, na área das agri-foods, indústria, na área do CTC, que é aquilo que nós chamamos
que é o que nós chamamos a área de construção, a área da certificação e dos produtos de consumo. Aquilo que vamos falar hoje e que importa para este painel e para este painel e neste tema é efetivamente na área da certificação. Em termos dos nossos valores, e para nos conhecerem um pouco melhor, nós estamos, como vos disse, no mercado em 1928 e definimos os nossos valores de uma forma muito afincada. Nós tencionamos ser a entidade que vos transmitirá mais confiança. Somos ambiciosos, mas humildes, responsáveis e inclusivos. Temos, em termos dos nossos valores, em termos do nosso head office, toda uma política de inclusão e de abertura bastante grande, ao nível quer seja de género, ao nível de género, ao nível de inclusão de colaboradores. Nós acreditamos muito na diversidade e acima na força da inclusão. De serviços, o que é que nós vos podemos apresentar? O que é que nós vos vamos apresentar hoje? E é isso, como vos disse, comecei por dizer, o Bureau Veritas tem o gosto e tem o grande orgulho de ter sido o primeiro. Ainda a norma estava a ser estudada, digamos, pelo IPAC, e nós já estávamos a pedir que para fazer todo o processo de acreditação para conseguirmos certificar a Delta, porque a Delta também foi um grande impulsionador nesta área. Temos o orgulho de ter sido a primeira entidade a ser acreditada para a norma NP 4552, fazemos tudo o que é certificações ao nível da ISO, temos cerca de 200 acreditações a nível mundial, trabalhamos ao nível da certificação de sistemas de gestão, como ao nível da certificação de normas portuguesas, fazemos certificação de códigos de conduta, auditorias customizadas ao nível das empresas, quer ao nível de fornecedores, quer ao nível de produto. Temos todo um leque de clientes que estou completamente disponível se quiserem conhecer um pouco melhor para vos apresentar. E passo agora à pessoa responsável também por esta área, a Clara Cunha. A Clara Cunha é a nossa gestora de produto, é a pessoa responsável pela área da sustentabilidade, bem como pela área da norma da conciliação. Obrigada e estou disponível. Obrigada, Karina. Antes de passarmos à Clara, que irá falar da certificação, vamos fazer aqui uma apresentação do sistema de gestão de conciliação. E antes de explicarmos em que consiste este sistema de gestão de conciliação, é importante fazer aqui também um enquadramento ao nível nacional e internacional sobre o tema da conciliação e a sua importância, dado que é, sem dúvida, um tema-chave em discussão da nossa sociedade atual. Tanto ao nível internacional, e apesar de se tratar de uma norma portuguesa, consideramos interessante lembrar que é um tema que está alinhado com os objetivos da Agenda 2030, definida em 2015 pela ONU, e que define os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que guiam os países e as suas organizações sobre os temas que têm de ser tratados em primazia. O objetivo número 5, que é o objetivo de igualdade de género, indica que se pretende alcançar a igualdade de género, e o empowerment das mulheres, sendo que do ponto de vista organizacional ou empresarial, espera-se que as empresas garantam uma plena e efetiva participação das mulheres e uma igualdade das oportunidades entre géneros. E isso só pode ser possível se efetivamente existir uma conciliação entre a vida profissional e familiar para ambos os géneros também. Para além disso, ao nível do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que define os 20 princípios fundamentais dos cidadãos, o nono princípio indica ou promove a necessidade de um equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, como sendo uma das condições justas de trabalho. Portanto, estamos a falar aqui de um tema de extrema importância e que está alinhado com os objetivos globais para um futuro mais sustentável. Ao nível nacional, foi publicada em 2018 a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, conhecida por Portugal Mais Igual. Esta estratégia assenta em vários planos de ação, sendo que um dos planos de ação tem a ver com a igualdade entre mulheres e homens, e é neste plano de ação que surge, é através deste plano de ação que surge o programa 3 em Linha, que apareceu aqui com o objetivo de promover esta área da conciliação da vida privada e da vida profissional. É neste programa 3 em Linha que surge, entre várias iniciativas, o Pacto com a Conciliação,
foi e está a ser uma iniciativa que envolve o Governo e a APEE, que é a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, e neste Pacto da Conciliação houve aqui o comprometimento de 58 organizações portuguesas que se comprometeram a ser as primeiras organizações a implementar esta norma e posteriormente a conseguir a certificação. Algumas delas já o conseguiram, outras ainda estão aqui numa fase de planeamento. Para além disso, deste programa 3 em linha, saíram aqui também uma série de iniciativas de financiamentos a vários níveis, tanto para entidades privadas como entidades públicas. Neste momento não existe nenhum financiamento em aberto para esta área, para implementar a norma da conciliação propriamente dita, mas todas estas iniciativas, estes programas, estes financiamentos, aparecem aqui como sendo o ponto de partida para a consciencialização desta temática a nível nacional e também para estarmos a par daquilo que é feito a nível internacional. Ainda neste enquadramento, gostaríamos de partilhar convosco 2 estudos ou dados que achámos que eram relevantes, no meio de muitos outros que já foram desenvolvidos e publicados sobre a área do balanço vida-trabalho, da conciliação. Este primeiro são dados do Instituto Nacional de Estatística, relativamente à evolução da qualidade de vida em Portugal. Portanto, se virmos este gráfico que temos aqui do lado esquerdo, vemos que há aqui uma avaliação entre 2004 e 2018 de vários domínios, que são domínios que contam para o índice de bem-estar dos portugueses, e se formos analisar os dados de 2018 comparativamente aos resultados de 2004, conseguimos perceber que a maior parte dos domínios, aliás, todos eles têm aqui uma tendência positiva, uma avaliação positiva, o que é positivo também. Portanto, a nível de qualidade de vida, de segurança pessoal, saúde, ambiente, balanço de vida-trabalho, têm todos aqui uma evolução positiva. Contudo, se olharmos com um bocadinho mais de detalhe, e se virmos aqui esta linha azul que se refere ao balanço de vida-trabalho, conseguimos perceber que o crescimento ao nível do balanço de vida-trabalho foi, comparativamente com outros domínios, um dos que menos cresceu, um dos que menos evoluiu. Okay? Para além disso, conseguimos ver também em 2018 que o resultado associado ao balanço de vida-trabalho, a este domínio, é daqueles que, está aqui naqueles que têm menor índice de satisfação e menor proximidade com os resultados dos outros países também em análise. Portanto, temos aqui um alerta. O balanço de vida-trabalho é, durante este período de tempo, portanto, desde 2004 a 2018, o domínio que menos cresceu e menos foi trabalhado em Portugal. Logo, as organizações têm de implementar práticas para reverter esta tendência. O segundo estudo que queremos partilhar convosco é um estudo realizado pela Randstad em 2019, relativamente a dados de 2018, sobre os critérios que são valorizados pelos candidatos e colaboradores em Portugal para procurar ou manter um vínculo laboral com uma organização. Vemos aqui do lado esquerdo, na coluna do lado esquerdo, quais é que são os critérios mais importantes e mais relevantes para os candidatos, e o Work-Life Balance aparece aqui em segundo lugar, logo a seguir ao salário e benefícios. Contudo, em termos de oferta, e para as empresas que foram analisadas no estudo da Randstad, conseguiu-se concluir que o Work-Life Balance aparece aqui em nono lugar, ou seja, não é uma área que seja trabalhada e seja valorizada pelas empresas em termos de oferta. Portanto, temos aqui um segundo alerta. A oferta em Portugal não está alinhada com as necessidades e as expectativas dos candidatos e dos colaboradores, e, portanto, as organizações devem implementar práticas para conciliar os seus objetivos estratégicos com os objetivos dos candidatos e dos colaboradores. Agora, talvez se perguntem, será que esta tendência mudou ou irá mudar com a pandemia? Provavelmente sim, não é? Portanto, temos aqui estudos que são bastante recentes, portanto, são de dados até ao final de 2018, ainda não existem para estes estudos atualizações com dados de 2019 e 2020, mas com certeza quando essas atualizações sejam feitas,
conseguiremos provavelmente ver aqui uma alteração, ok? O que acontece é que com a pandemia houve aqui uma alteração a nível da nossa forma de viver, não é? Da nossa forma de estar, e uma das alterações teve também a ver na forma como as empresas tiveram de se organizar para arranjar aqui novas metodologias e novas formas de trabalho, e o home office, o teletrabalho, foi sem dúvida aqui uma das necessidades que teve de se introduzir, e uma das práticas que se teve de introduzir, e que ao nível da conciliação é uma prática que pode ser implementada em prol da conciliação, ok? Contudo, a conciliação não é só teletrabalho e home office, é muito, mas muito mais do que isso, e o próprio teletrabalho e o home office trazem também desafios à conciliação, ok? Portanto, este é um tema que quase daria aqui para outro webinar, mas com certeza que vamos ver aqui alterações em termos desta tendência, em termos desta análise do work-life balance, e também é uma boa oportunidade para as empresas pararem agora e conseguirem perceber de que forma é que querem trabalhar no futuro, e este é um sistema de gestão que as pode, sem dúvida, ajudar nisso. Vamos passar agora para a norma NP 4552, que é a norma que dá suporte aqui ao sistema de gestão de conciliação. Esta norma, embora seja de 2016, começou a ser implementada há menos tempo, portanto, a partir de 2017, 2018, é que começámos a ver as primeiras empresas a implementar esta norma, muito em consequência das medidas que estivemos a descrever aqui no enquadramento, portanto, para promover esta prática ao nível nacional. Esta norma tem como objetivo ajudar as organizações a desenhar o sistema de gestão de conciliação, portanto, ajudá-las a desenvolver e a implementar políticas, práticas, objetivos e ações em matéria de conciliação, e depois permitir também a que esteja apta a ser certificada. É uma norma que tem 7 secções de requisitos, já tem uma estrutura de alto nível, portanto já está organizada de acordo com uma estrutura de alto nível, que permite que seja mais fácil de integrar com outras normas de sistema de gestão. Portanto, se as organizações já tiverem uma 9001, uma 14001 ou outro sistema de gestão também com esta estrutura de alto nível, tem aqui uma facilidade de integração destes sistemas de gestão. Esta norma tem aqui requisitos de caráter estratégico, caráter operacional. Ao nível do âmbito de aplicação, pode ser aplicável a qualquer tipo de organização, seja pública, privada, independentemente da sua dimensão ou do setor de atividade. E relativamente ao tempo de implementação de uma norma destas, de um sistema de gestão de conciliação, é variável. Vai depender aqui de vários fatores, nomeadamente da dimensão da organização, da complexidade da organização, das práticas que a organização possa ter ou não já implementadas ao nível da conciliação, e também do facto da empresa poder já ter ou não um sistema de gestão, sistemas de gestão implementados ou montados dentro da sua organização. Isto porque existem requisitos que são transversais aos sistemas de gestão e, por isso, há aqui requisitos, podem existir práticas, políticas, procedimentos que possam já estar trabalhados e que possam ser também aproveitados aqui para a área da conciliação. Aqui, ao nível dos requisitos, vou-vos então falar um bocadinho dos requisitos da norma. Como estamos aqui num webinar de curta duração, vamos focar aqui um bocadinho mais nos requisitos que são específicos da norma, para ficarem com uma ideia do que é que ela trata. A norma está organizada em 10 capítulos, sendo que os primeiros 3 capítulos são de introdução, âmbito, termos e definições, e os restantes 7, do 4 ao 10, são os capítulos de requisitos, as secções de requisitos. Estas secções de requisitos estão organizadas de acordo com o ciclo PDCA, planear, executar, verificar e agir ou melhorar. E estas 3 primeiras secções do contexto, liderança e planeamento correspondem então aqui à fase de planeamento, onde vamos definir, organizar e planear o nosso sistema de gestão da conciliação. Começando aqui por uma análise de contexto interno e externo, que é sempre um dos pontos de partida e é um ponto importante para conhecermos o que é que já existe, conhecermos a nossa realidade, a realidade da nossa organização, e conseguirmos daí também perceber quais é que são as necessidades. Quando falamos de contexto interno, quando se pretende definir o contexto interno da organização, a análise do contexto interno é como tirar uma fotografia à realidade interna da organização.
Ao nível da conciliação, o que nós queremos saber é quem é que são os nossos colaboradores, sendo que, como vamos ver, são uma das partes interessadas mais relevante. Portanto, quais são os nossos colaboradores, média de idades, escolaridade, formação, formato a nível familiar, ambições, qual é que é a cultura da organização, a missão da organização, se já existem ou não medidas de conciliação implementadas, etc. Ao nível do contexto externo, é tirar também uma fotografia ao ambiente na qual a organização está inserida, para perceber também qual é que é o impacto desse ambiente sobre os colaboradores e as outras partes interessadas, ok? Portanto, tentar perceber aqui qual é que é a localização da nossa organização, localizações, que infraestruturas é que existem, que protocolos é que existem, a concorrência, como é que ela trabalha, esta matéria da conciliação, o que é que existe lá fora. Portanto, é fazer também aqui uma análise do ambiente no qual a empresa está inserida. Depois passamos às partes interessadas. As partes interessadas mais relevantes na área da conciliação são sem dúvida os colaboradores. E para conciliar é preciso conhecer os colaboradores, mas não só, podemos ter aqui outras partes interessadas relevantes, como é o caso das famílias, dos clientes, da sociedade, da própria organização, de outros envolvidos no sistema, como é o caso dos fornecedores, de empresas ou entidades com as quais a organização tem protocolos ou pretende ter, etc. Depois é necessário definir o âmbito de atuação, definir as obrigações legais e regulamentares relacionadas com a conciliação, as específicas da atividade e relacionadas com a conciliação, definir qual é que é a estrutura documental que vai dar suporte ao sistema de gestão, quais é que são os processos que precisamos de criar, os procedimentos, que plataformas é que vamos utilizar. Depois temos de definir os domínios da conciliação, e a norma indica que os domínios da conciliação nas quais a organização deve definir objetivos e ações são 3: boas práticas laborais, apoio profissional e desenvolvimento pessoal e serviços e benefícios. Estes são os 3 domínios nos quais a organização deve dizer quais é que são os seus objetivos em matéria de conciliação. E vão ser nestes 3 domínios que depois, perante os objetivos também, se vão traçar planos de ação para se conseguir atingir estes objetivos. Depois de definir os domínios, temos os aspectos da conciliação. Os aspectos da conciliação são todas as situações ou fatores que possam ter uma influência ou impacto positivo ou negativo sobre a conciliação e nos quais a organização consegue trabalhar, ou seja, consegue ter controle ou ter influência. Exemplos de aspectos de conciliação podem ser, por exemplo, a organização do tempo de trabalho, horários, turnos, plataformas de trabalho, envolvimento das famílias, modelos de vínculo laboral, etc. Portanto, são aqueles fatores que a empresa consegue trabalhar, ok? Mais pontos abordados e definidos numa fase de planeamento: o envolvimento e compromisso da gestão, a definição das políticas internas, nomeadamente a política de conciliação, a matriz de responsabilidades, funções e responsabilidades, quem é que vão ser as pessoas dentro da organização responsáveis por definir, gerir, promover a conciliação, os riscos e oportunidades, perceber quais é que são os riscos e oportunidades relacionados com a organização a este nível, com este sistema de gestão e com as alterações que esse sistema de gestão também acarreta na organização, e definir as métricas e os procedimentos de monitorização e medição. Portanto, não se define só o que se vai fazer, deve-se definir também o que se vai avaliar e o que se vai medir, para perceber se o esforço, o tempo, o investimento financeiro trazem efetivamente valor aos colaboradores e à organização. Depois, numa fase de execução, temos aqui os requisitos de apoio e de operacionalização. É para estes requisitos que temos de definir quais é que vão ser os recursos necessários para o nosso sistema de gestão de conciliação, recursos humanos, financeiros, tecnológicos, de infraestrutura, perceber também quais é que são as competências que têm de existir para montar o sistema, para acompanhar o sistema, para promover o sistema, os programas de consciencialização, como é que estes temas vão ser abordados dentro da organização, como é que as pessoas vão ser envolvidas, os procedimentos de comunicação interna e externa, e a comunicação é um ponto muito importante neste sistema de gestão, porque é um dos objetivos. Uma das coisas que se pretende com a conciliação é ter aqui uma comunicação mais transparente entre a gestão e entre colaboradores. Portanto, esta parte da comunicação interna é algo que se tem de trabalhar e é algo que tem de existir durante a fase de implementação e durante todo o processo.
Os procedimentos de controle de documentação, que são transversais a todos os sistemas de gestão, e é nesta fase de execução também que vamos ter a auscultação das partes interessadas. Portanto, já definimos as partes interessadas, vamos ver quais é que são as partes interessadas relevantes e vamos ouvir o que é que elas têm para nos dizer. Portanto, quais é que são as necessidades e expectativas das partes interessadas relativamente à conciliação. Estou a ouvir aqui? Não, está tudo bem. Depois temos também a significância dos aspectos de conciliação, ok? Portanto, nesta fase a organização vai fazer aqui um match entre as necessidades e expectativas das partes interessadas e os aspectos que efetivamente consegue controlar e influenciar por forma a atingir os objetivos da conciliação. Aqui o termo significância é perceber, dentro dos aspectos de conciliação que a empresa já definiu, quais é que são aqueles que podem ser trabalhados, melhorados, influenciados pela organização. Depois de tudo isto, vamos ter então os programas de conciliação. Este vai ser um dos outputs principais, é o conjunto das iniciativas da organização em termos de conciliação, podem ser iniciativas de curto, médio e longo prazo e que vão ser trabalhadas pela organização, atualizadas e monitorizadas ao longo do tempo para conseguir atingir os seus objetivos. Passamos depois então para uma fase de verificação. O capítulo 9, avaliação de desempenho, pede-nos isso mesmo, portanto, é aqui em que encontramos os requisitos de análise do sistema, onde se pede a monitorização e medição da satisfação das partes interessadas, do cumprimento dos objetivos, da performance dos nossos processos, da conformidade legal. É aqui também que se fala das auditorias, as auditorias que são uma ferramenta muito importante para verificar a compliance da organização com os requisitos da norma e também é aqui que aparece o requisito da revisão pela gestão, que também é transversal aos outros sistemas de gestão, que são os momentos de avaliação do sistema pela gestão da organização, usando toda esta informação e onde se definem os próximos passos. Por último, temos o requisito da melhoria. É este requisito que pede que exista também aqui uma estrutura dentro da organização que permite o controle das não conformidades, das oportunidades de melhoria, das conclusões e das ações que saem da revisão pela gestão, porque é isto que vai permitir que a empresa, a organização, esteja em constante mudança, em constante melhoria positiva. Okay? Esta promoção da melhoria contínua não é uma responsabilidade só de quem gera o sistema de gestão, é uma responsabilidade de todos os envolvidos na organização e, portanto, a promoção da melhoria contínua é também um requisito muito importante e é o último requisito aqui da norma. Relativamente à implementação. Portanto, temos aqui um roadmap da implementação, a Strong Step. Muito bem, como estamos aqui a ver, então temos o diagnóstico, que começa com a realização das entrevistas e inquéritos às partes interessadas, com a análise do sistema que já existe, portanto, se já existirem outros sistemas, se estivermos a integrar com outros sistemas que possam existir, vamos fazer esta análise e vamos fazer durante a fase de diagnóstico, do qual vai resultar, então, um plano de ação, um relatório detalhado que depois será trabalhado num conjunto de workshops na fase de implementação, onde vão ser criadas e implementadas, então, as ações do sistema de gestão da controlação. E vamos ter a monitorização, como a Bruna falou, e a avaliação das suas fases posteriores, a auditoria interna e, para finalizar, teremos, então, a certificação com a realização da auditoria externa pela entidade certificadora. Para os colaboradores, quais são, então, as vantagens que são conseguidas com esta norma da conciliação? Portanto, para as pessoas, para os colaboradores da empresa, a motivação é um fator fundamental, portanto, cada vez mais é difícil ter bons recursos e manter bons recursos, é importante que os colaboradores estejam satisfeitos e motivados, isso vai também trazer-lhes, esta norma vai se preocupar em trazer à organização melhor nível de vida, melhor qualidade de vida, de forma a poder responder aos seus desafios, não só profissionais, como também da sua vida pessoal e familiar. Também vai resultar numa maior flexibilidade, uma capacidade de gerir o tempo
tendo em conta as várias facetas da sua vida e dos seus desafios, não deixando de poder também aumentar a sua eficácia do seu trabalho e eficiência, porque estão motivados e alinhados com os objetivos da organização e com os seus objetivos também pessoais. Portanto, haver uma convergência destas ambas interesses no mesmo sentido, que nós acreditamos só assim que se possam tirar o máximo dos benefícios. Em termos de vantagem para as organizações, temos então uma das vantagens muito importantes para a competitividade nacional e para, que é muito importante para as empresas, portanto, aumentarem a sua produtividade. Nas empresas comerciais estamos a falar do volume de negócios, da faturação. Nas organizações sem fins lucrativos, os objetivos a que elas se propõem para a sociedade e para os seus membros, aumentando assim a competitividade e o clima, tornando um clima mais positivo, mais construtivo a nível organizacional. Obviamente que a organização também está muito interessada na retenção e atração dos melhores colaboradores, só assim ela pode estar competitiva ao maior nível internacional e, com isto, vamos utilizar então boas práticas internacionais que estão referidas nesta norma portuguesa e nesta padronização que faz que nivelemos por cima a qualidade, por cima a conciliação entre a vida pessoal, a vida profissional e a vida familiar. Isto vai levar também que as pessoas possam desenvolver outro tipo de competências, identificar essas competências que possam eventualmente existir lacunas, consciencializar nesses mesmos temas, nestas temáticas da conciliação e assim dar um salto qualitativo. Muito bem. Passando então agora a palavra à nossa colega que vai falar então sobre a certificação. Clara Cunha, muito bem-vinda. Muito bom dia a todos. O meu nome é Clara Cunha e pertenço ao Bureau Veritas, onde, para além de ser auditor de vários referenciais, nomeadamente da norma da conciliação de que estamos a falar, sou igualmente a pessoa responsável pela gestão deste produto. Ora, vamos só confirmar que já tenho controle. Muito bem. Portanto, aqui a minha missão é falar-vos efetivamente sobre o processo de certificação. Uma vez que já se falou sobre o processo de implementação da norma, então vou-vos falar sobre a certificação. Na realidade, uma organização pode implementar uma determinada norma, um conjunto de práticas e, portanto, dizer que cumpre, que o faz, mas não há nada como ter o reconhecimento por parte de uma entidade externa, independente, para o fazer. E a certificação de um sistema de gestão é efetivamente isso. É uma avaliação de conformidade por uma entidade externa. Neste caso, tal como a minha colega Karina já referiu, o Bureau Veritas Certification foi o primeiro organismo de certificação a estar acreditado para realizar auditorias de acordo com esta norma, tendo efetivamente realizado a primeira auditoria em dezembro de 2018. Portanto, o que é a conciliação? Efetivamente, a conciliação é uma forma de organização do trabalho que faz com que há uma promoção da satisfação e das necessidades que os trabalhadores têm e permitindo-lhes ter uma vida equilibrada, não é? E, portanto, o foco aqui é garantir que a pessoa, quando está no seu trabalho, está efetivamente focada no trabalho, porque as outras preocupações, as outras questões estão devidamente resolvidas, e também quando está em casa, portanto, não trazer, ao fim e ao cabo, trabalho para casa e conseguir-se aqui esta harmonia em que temos tempo para todos, não é? E se nós estivermos bem connosco próprios, estaremos bem com o resto. Esta é a base. O sistema de conciliação, então, é a metodologia que visa implementar os princípios que vão criar este bem-estar. E que, tal como foi referido, esta norma faz uma análise da satisfação das partes interessadas e será tomada em linha de conta as necessidades das partes interessadas relevantes. Eu não estou a conseguir passar os slides. Se calhar peço ajuda, Pedro, consegue passar? Obrigada. Então, o que é necessário para avançarmos com o processo de certificação? O que é necessário, efetivamente, é a organização já tem o seu sistema implementado e faz um pedido para certificação.
Aqui convém referir que o âmbito de certificação é a totalidade da atividade da organização, porque não é possível a certificação apenas de uma parte da atividade ou apenas de um departamento ou de um local, porque senão estaríamos perante uma situação de grande desigualdade, como é natural, e esta norma que pretende a harmonia e não se pode criar esse tipo de situação. Então, nesse caso, efetivamente, convém aqui referir que é a totalidade do âmbito que é abrangido. Então, quando a empresa pretende avançar com o seu processo de certificação, tem que informar o organismo de certificação relativamente a um conjunto de informação. Nós fazemos isso através da recolha do preenchimento de um pequeno questionário, em que efetivamente há uma caracterização da organização, identificando não só, por exemplo, o número de trabalhadores, os processos e os locais que existem, mas também a tipologia de organização do tempo de trabalho. Isto é, estamos a falar de uma organização que tem turnos, estamos a falar de uma organização em que, pela natureza do trabalho, os colaboradores estão muito tempo em viagem, muito tempo deslocados, por exemplo, do seu ambiente familiar, pessoal. Isto são fatores que são importantes identificar, porque efetivamente a certificação compreende um dimensionamento baseado nestes dados e que tem por base o facto de ser uma organização de complexidade laboral simples ou avançada. Avançada, estamos a falar efetivamente destas situações mais complexas que trazem desafios à harmonização e à conciliação da atividade laboral com as atividades pessoais. Com base nesses dados é apresentada uma proposta, a organização adjudica essa proposta de certificação, estamos a falar de ciclos de 3 anos, e tem início o planeamento da auditoria. A partir do momento em que há a adjudicação, então o organismo de certificação irá dar seguimento ao planeamento, começando por alocar uma equipa auditora. O processo de certificação baseia-se em 2 etapas, portanto a auditoria de certificação, como assim é conhecida, tem 2 fases. A fase 1, que é uma verificação da estruturação do sistema, é confirmar se o sistema efetivamente está devidamente estruturado, se etapas-chave já estão realizadas. Eu seguidamente vou-vos falar um bocadinho sobre o que é que se vê em cada uma destas etapas. Temos a fase 2, que é efetivamente a fase da auditoria em que vamos verificar a implementação do sistema, realmente confirmar se aquilo que a organização diz que faz, o faz efetivamente, se as pessoas conhecem o programa de conciliação, se utilizam as medidas de conciliação. Após a auditoria, haverá uma decisão de certificação com a emissão de certificado e, como eu referi, aquele certificado é válido para um ciclo de 3 anos. Portanto, nos anos seguintes realizam-se auditorias de acompanhamento que efetivamente têm um dimensionamento inferior à auditoria de certificação, porque na auditoria de certificação são vistos todos os processos e todos os requisitos, enquanto os acompanhamentos é apenas parte dos requisitos. Ora bem, então o que é que acontece efetivamente após a adjudicação? Há a tal preparação, planeamento da auditoria, que, como eu referi, começa com a seleção da equipa auditora. A equipa auditora vai contactar a organização e vai fazer uma recolha de informação, não é? E o que é que vai pedir para poder preparar a auditoria de fase 1? Vai pedir efetivamente que a organização envie a política do sistema de gestão da conciliação, vai pedir um diagrama dos processos, não é? Porque uma das situações, e que a Bruna referiu, é que efetivamente a empresa tem que identificar quais são os seus processos ao nível do sistema de gestão da conciliação. Há uma identificação das partes interessadas, formas de comunicar com as mesmas, temos o programa de conciliação e tem que haver, então, o envio do plano de auditoria para a entidade que vai ser auditada. Na fase 1, vamos então, como referi, verificar a estruturação do sistema. O que é que tem que existir para que esta auditoria de fase 1 seja bem sucedida? Tem que existir, efetivamente, garantia de que há um sistema estruturado. Portanto, se não houver identificação nem auscultação de partes interessadas, se não estiverem definidos os processos do sistema de gestão, não estiver definida uma política, os objetivos e as metas e não houver seu acompanhamento, não tiverem sido determinados os princípios e os valores, se não existir um programa de conciliação e se não tiver sido realizada a auditoria interna, estes fatores impedem a organização de avançar para a fase 2 da auditoria. Portanto, aqui a mensagem é não avançar para a fase 1 sem efetivamente ter garantido no mínimo o que aqui está referido. Depois, qual o tempo entre uma auditoria de fase 1 e uma auditoria de fase 2? O tempo máximo permitido são 6 meses, não é? Portanto, a organização deve ter isto em atenção porque ao fim dos 6 meses, se não estiver realizada a auditoria de fase 2, obriga a recomeçar novamente com a auditoria de fase 1. Na auditoria de fase 2, então, é tudo observado, é confirmada a implementação
E o que é uma auditoria? Efetivamente é uma recolha de evidências, isso é feito por observação, por entrevista também e por análise documental. A particularidade desta norma em relação, por exemplo, a quem tiver implementado o ISO 9001 ou o ISO 14001, é a parte da entrevista aos colaboradores, está bem? Portanto, há aqui um processo de entrevista que é confidencial. É confidencial apenas para que o colaborador esteja à vontade, não se sinta inibido de estar a falar à frente até às vezes de um colega ou mesmo de um dos seus gestores. E portanto, mas é esta a única nuance, porque de resto é idêntica a qualquer outra auditoria, a metodologia é sempre a mesma. E só para desmistificar esta entrevista aos colaboradores, porque as organizações que não estão habituadas a ser auditadas no âmbito da responsabilidade social têm muito receio às vezes, então, mas esta entrevista ao colaborador, o que é que vão perguntar? As questões são estas, estão claramente definidas no esquema de certificação e, portanto, são estas questões que têm que ser colocadas, que a questão, no fundo, é confirmar até que ponto é que o colaborador conhece as suas medidas de conciliação, se foi envolvido na sua determinação, se está satisfeito com as mesmas, se as utiliza ou não, se não utiliza porquê, e até se tem sugestões e se conhece outras práticas que, do seu ponto de vista, poderiam efetivamente ser implementadas na sua organização. E tal como a Bruna referiu, esta norma, como qualquer outra, é uma norma que assenta muito na comunicação e, portanto, a qualidade da comunicação, uma comunicação bem direcionada, concreta e objetiva, efetivamente também é a chave para que o sistema seja conhecido e seja utilizado depois as medidas de conciliação por parte dos colaboradores. É possível passar o slide? Obrigada. Portanto, isto também já foi falado, portanto não me vou deter muito aqui, mas efetivamente esta norma tem efetivamente a vantagem de estar estruturada de acordo com o anexo SL e, portanto, para quem tiver outras normas de sistema de gestão implementadas, não é complexo, ou seja, a estrutura do sistema já lá está, no fundo é só responder efetivamente aos requisitos normativos. E passar agora de slide, por favor. Portanto, o que é que agora aqui vos queria referir, sem estar de algum modo também a repetir aquilo que já foi dito, é que esta norma pretende efetivamente tornar as organizações melhores, as suas pessoas também pessoas melhores, mais confiantes, e isto acaba por se transpor para toda a sociedade, porque uma organização também prospera se efetivamente existir um clima social de estabilidade, não é? E no fundo é isto que se pretende, é que todos em conjunto acabem por contribuir para esse bem-estar e essa melhoria global. Não há dúvida que para quem está preocupado e quer um compromisso para com as suas pessoas, quer efetivamente motivar os colaboradores, desenvolvê-los e ajudar a retenção, esta norma ajuda bastante, porque vem proporcionar o tal equilíbrio que é necessário para conseguirmos estar bem e realizar adequadamente as nossas atividades, aumenta naturalmente a reputação da organização, permite-lhe estar mais capacitada para entrar em mercados que já são exigentes também e que procuram sempre os melhores parceiros, os parceiros, portanto, que se preocupam cada vez mais com a sustentabilidade, e tudo isto tem a ver efetivamente também com a sustentabilidade, e portanto, no fundo, resulta na tal vantagem competitiva e numa melhoria global do bem-estar de todos. Basicamente, creio que era isto que eu vos queria transmitir em termos do processo de certificação, mas há alguma questão que poderemos esclarecer mais à frente. Obrigada. Bom. Maria João Cunha, por favor, quando quiser. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que foi endereçado ao Grupo Na Beira Delta Cafés para estarmos hoje aqui presentes e dar um pouco do exemplo daquilo que nós fazemos desde a nossa criação. Vamos lá ver se eu consigo passar aos slides. Acho que me vai ter que ajudar. Pode passar para o seguinte, faz favor. O Grupo Naveiro é uma empresa que foi criada nas décadas de 60, tem mais de 50 anos de história, aliás fazemos 60 anos no próximo fevereiro de 2021. Temos uma série de empresas alocadas, mais de 30, com diferentes áreas de atuação.
Pedro, pode passar, por favor. Das áreas de atuação, de destacar a área dos cafés e sucedâneos, que é onde temos a Nova Delta, que é a empresa com a certificação da conciliação e mais umas quantas, portanto é que se dedica à produção de café. Depois temos a área da distribuição alimentar, em que é aqui com estas empresas, principalmente com a Manel Rui, que fazemos a distribuição do café em todo o país, em Portugal, e da Ana Beirotrans, que é a frota de caminhões que vai fazer a distribuição para os outros países e também dentro de Portugal até às nossas delegações. Na área dos vinhos e licores, gostava de salientar a Adega Maior, uma adega de autor e que tem sido premiada pelos seus vinhos ultimamente que têm sido bastante valorizados. Na vertente das azeitonas temos a marca Campo, em que temos azeitona de mesa e depois temos mais outras atividades, melaria, restauração, hotelaria, entre outros. Pode passar, Pedro. Obrigada. A nossa missão é corresponder às expectativas dos nossos consumidores, assegurando a total satisfação dos nossos clientes através do modelo de negócio assente na criação e partilha de valor. Sendo que para isso temos os nossos valores, a integridade, a transparência, a qualidade total, lealdade, sustentabilidade, humildade, responsabilidade social, solidariedade, verdade, igualdade e conciliação. Estes dois últimos, a igualdade e não discriminação, foram desdobrados da responsabilidade social por uma razão muito simples, porque nós, na norma da conciliação, existe lá um ponto em que valoriza estes valores e, portanto, nós fizemos o desdobrar deles e criámos-nos como indiferenciados. Nossas certificações, nós fomos pioneiros em várias certificações. A primeira foi da qualidade, em 1994, depois na responsabilidade social e agora recentemente na conciliação. Para além destas normas temos a segurança alimentar, o ambiente e a saúde e segurança no trabalho. E outras certificações de produto certificado, a agricultura biológica, o fair trades, halals, etc. Quais é que foram os nossos motivos para certificar? As certificações dão-nos algumas vantagens, nomeadamente a primeira é a sistematização do sistema. Nós temos as coisas mais sistematizadas, o que nos faz ter um maior foco, um maior controle. Também nos dá uma maior credibilidade no mercado, permite-nos estar mais a par da parte da conformidade legal, portanto temos que estar mais atentos, dá-nos uma vantagem competitiva, efetivamente, e um reconhecimento, e também nos faz focar na nossa produtividade, que também melhora substancialmente. E em relação às pessoas, também garante aquele comprometimento que nós queremos com as pessoas. Nós temos uma inspiração, a Delta, como disse, desde a década de 60 que foi criada, e a nossa inspiração é mesmo o Comendador Rui Nabeiro, porque quando ele criou a empresa ainda não se falava em conciliação, nós começámos a ouvir falar de conciliação agora muito recentemente, mas na década de 60 o Sr. Comendador criou a empresa e fez uma coisa que até então ninguém fazia, que foi, ele ajudou a comprar as casas para os colaboradores que trabalhavam na empresa. Mas isso também não chegou. Na década de 70, ele também fez com que convidar as famílias e os trabalhadores a passar férias com a administração, portanto com os nossos administradores, também era uma vantagem e que permitia uma coisa que pouco se falava na altura, mas que nós gostamos muito de dizer, que é o FIB, a Felicidade Interna Bruta. E, portanto, estas viagens não se limitavam a Portugal continental, mas sim ir às ilhas, a Ilha da Madeira, a Ilha dos Açores, e, portanto, ele fazia essas viagens com os colaboradores na década de 70. Portanto, nós já nessa altura trabalhávamos um pouco a conciliação. Também é importante refletir, pode passar, Pedro, se faz favor? Importante falarmos aqui um bocadinho nos talentos, porque para além disso nós também tínhamos sempre valorizámos o conhecimento das pessoas e o acompanhamento destas ideias que eles têm para serem promovidas e reter estes talentos na nossa organização. Passar, faz favor? É importante salientar a localização geográfica da fábrica em Campo Maior. Nós estamos em Campo Maior, no interior de Portugal, e existe alguma desertificação. Se olharmos para a década de 60, Campo Maior, na altura, tinha uma mão de obra especializada na agricultura e não na parte fabril. As grandes fábricas estavam todas no litoral. E, portanto, quando o Rui Nabeiro decide criar esta fábrica, ele tinha aqui vários entraves, mas isso não o fez desistir, pelo contrário.
Ele achou que se investisse nas pessoas e lhe desse as competências certas e a formação adequada, ele iria valorizar essas pessoas e iria conseguir ter a mão de obra especializada para estar nas fábricas, e por isso ele decidiu manter a empresa. Dentro do nosso sistema de conciliação entram os várias vertentes que nós já tínhamos instituídas antes de implementar a norma, porque para nós foi muito fácil certificar. É verdade que nós apressámos um bocadinho as coisas, depois do convite da Secretaria de Estado para entrar no 3 em linha, pois nós já tínhamos o sistema de responsabilidade social. Este sistema é diferente, é verdade, tem aqui uma forte componente que é a família, que na responsabilidade social não sobressai tanto, mas ao fim e ao cabo nós já tínhamos as coisas implementadas. Tivemos que sistematizar e tivemos que preparar o caminho para poder ser certificados, e foi o que nós preparámos naquele período, foi organizar as coisas para poder dar resposta à norma e poder entrar com a certificação. E então trabalhámos no sistema de conciliação na vertente de carreira, em que temos uma gestão de carreiras que se chama o Delta 4, e neste Delta 4 o que é que nós fazemos? Nós avaliamos as nossas pessoas e vai permitir que essas pessoas possam evoluir na sua carreira, tanto horizontalmente como verticalmente, e também premia aquelas que são excelentes e que excedem expectativas, e portanto no final de uma avaliação existem alguns prémios atribuídos a essas pessoas que excederam as expectativas durante o ano em que foram avaliadas, assim como foram excelentes. Também promovemos a integração quer de estrangeiros, quer de pessoas com deficiências, assim como de etnias. E temos um programa de valorização das pessoas para a procura e a busca ativa de emprego, que é o Promove-te, que é um programa em que as pessoas são formadas e ensinadas a vender a sua imagem para uma empresa, ou seja, elas vão se conhecer elas próprias, perceber onde é que estão os seus talentos, o que é que elas fazem de melhor, e depois ajudamos-las a ir às empresas para elas disseminarem essa informação e tentarem dizer ao empregador que eles são essenciais para desenvolver determinado tipo de função naquela organização. Vou passar, Pedro, se faz favor. Na área do desenvolvimento pessoal, nós temos um centro de formação, que é o Centro Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro, é onde damos formação a todos os nossos colaboradores, quer na fase de integração, quer ao longo das funções para desenvolverem mais competências, e portanto ele é usado por todos os nossos colaboradores. Neste centro de pós-graduação, nós também temos o programa Qualifica implementado, em que nós promovemos para todos os nossos colaboradores que têm um nível de escolaridade inferior ao legal, poderem adquirir mais competências e evoluir em termos das suas competências, e portanto nós oferecemos, disponibilizamos este programa e as pessoas podem aceder. Além disso, temos parcerias com várias universidades, em que recebemos vários alunos em finais de curso para começar a integrar o mundo do mercado, e temos também o Centro Educativo Alice Nabeiro, que é um centro para os filhos dos colaboradores e para a comunidade aqui de Campo Maior, que tem um tipo de ensino diferenciado, não é o ensino normal. Aqui o objetivo é criar pequenos empreendedores, e portanto é engraçado porque eles desde os 3 anos, portanto o centro educativo vai dos 3 aos 12 anos, eles começam a desenvolver projetos e sempre que querem fazer uma atividade, eles fazem com base na metodologia de uma realização de um projeto. Portanto, por exemplo, eles querem fazer um campeonato de futebol, então eles vão identificar o que é que precisam para fazer o campeonato, com quem é que têm que falar, ou seja, vão seguir essas fases todas para ver quando têm um obstáculo o que é que eles têm que voltar para trás, o que é que eles têm que fazer. Portanto, é um tipo de ensino um pouco diferente, mas que os vai preparar para um futuro de potenciais futuros líderes de Portugal. Esse é o objetivo, nomeadamente aqui na nossa empresa, é que integrem áreas das FIAs da Delta. Pode passar? Na área da saúde e ação social, temos a Delta Saúde, em que nesta vertente nós temos um seguro de saúde gratuito, que a empresa dá a todos os colaboradores, mas também temos um acordo especial para todos os familiares. E, portanto, sai a custos muito mais baixos do que nós formos comprar um seguro de saúde individualmente. O Clube de Saúde é onde nós podemos ir a vários médicos de especialidade sem ter que sair de Campo Maior. Nós aqui temos alguma dificuldade a recorrer a especialidades, e normalmente é nos grandes centros urbanos que nós conseguimos ir a grandes especialidades. O que se fez aqui, após o Campo Maior
saí da primeira divisão, ficámos com alguns equipamentos de saúde e, portanto, vocacionámos aquela área toda para poder receber, poder fazer alguns exames e poder também receber alguns médicos de especialidade para dar apoio aqui à comunidade. E também fazemos algum apoio a familiares, nomeadamente a pessoas com cancro, ajudar a irem ao médico quando têm que se deslocar, dar o transporte, fazemos uma série de ajudas. Também fazemos rastreios e temos um banco de sangue e de medula óssea para os colaboradores. O banco de ajudas técnicas permite que, no caso de nós necessitarmos para um familiar de uma cama articulada, de uma cadeira de rodas ou algum equipamento, nós temos este banco de ajudas técnicas portanto, empresta-se às pessoas e as pessoas podem usufruir durante o período em que lhe faz falta. Quando deixa de fazer falta, devolve e ele fica disponível para depois ser entregue a outra pessoa. Depois também temos aqui 2 serviços de apoio a crianças e jovens e miúdos até aos 3 anos, que é a intervenção precoce e o serviço de apoio a desenvolvimento de crianças e jovens, que conta com psicólogas, terapeutas de fala e que vão acompanhar estas crianças até aos 18 anos, quando têm necessidades especiais. O Fundo Social é um fundo que foi criado na Delta para aqueles colaboradores que, por motivo de doença, têm que estar de baixa. Em vez de ficarem sem oferir o seu salário na sua totalidade, existe aqui uma possibilidade de eles receberem um salário na totalidade durante os primeiros meses. Porquê? Porque eles estão com uma situação fora do normal e por vezes a Segurança Social nem sempre paga a tempo. Então nós permitimos dar essa ajuda para que a pessoa consiga se estabelecer melhor. E o tempo para dar, que é uma ajuda aos idosos. Os idosos, há muitos idosos a viver sozinhos e que precisam de algum acompanhamento e então nós temos um grupo de voluntárias que visitam estes idosos, levam-lhe alguns materiais que lhe fazem falta para o seu dia-a-dia e estão um pouco com eles, falam com eles e dão-lhe alguma companhia que eles necessitam para não se sentirem tão sozinhos. Também temos algumas regalias e benefícios para os nossos colaboradores, nomeadamente a oferta do pequeno almoço e do lanche a todos os colaboradores. Nós estamos a falar de uma fábrica, numa fábrica precisamos das pessoas para as máquinas trabalharem e, portanto, as pessoas não podem trabalhar a partir de casa. Então o que nós fazemos é, como trabalham em turnos, a facilidade de poder fazer troca de turnos. E o que é que isto vai permitir? Permite, se o colaborador no período da tarde precisa de estar com a sua família e está nesse turno, ele fala com um colega do turno da manhã e faz essa troca naturalmente sem qualquer prejuízo. E também a possibilidade para as pessoas que estão na área de escritório de poder trabalhar a partir de casa. Isto agora é normal na fase em que estamos, mas há uns tempos atrás não era bem verdade. Também temos a oferta do dia do aniversário, para além da majoração de férias. Portanto, nós já fazemos a majoração de férias, os colaboradores que não faltam têm direito a mais 3 dias de férias e no caso do aniversário também têm direito ao dia. Este dia do aniversário não é só no dia. Se eu fizer anos num sábado, eu tenho direito a gozar o dia no dia, portanto na segunda-feira a seguir. E também temos alguns descontos especiais com parcerias que temos. Mas nada melhor do que passar e termos aqui um testemunho na primeira pessoa dos nossos colaboradores. A verdade é que estava descontente e desmotivado com as funções que tinha no meu trabalho já há alguns anos. E a chave para a mudança foi o Centro de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro. É por isso que só lhe tenho a agradecer. Motivação era o que me faltava para estudar e foi no espaço Cowork que ganhei essa motivação para voltar a estudar. Comecei a estagiar na Delta em 2016 e toda a confiança, oportunidades e reconhecimento que me têm dado ao longo de todo o percurso tem sido fundamental para a evolução e o meu crescimento enquanto designer. Devido ao Promove-te, eu conheci o grande comentador Rui Nabeiro. Ele fez-me descobrir o meu potencial e fez ganhar determinação para o meu futuro. Ao terminar os meus estudos, estava indeciso entre trabalhar ou estudar, mas depois de me mudar para Lisboa, consegui me inovar, tanto a nível profissional como pessoalmente. Estava desmoralizada com o ensino e a entrada no Centro Educativo Alice Nabeiro foi a motivação que me faltava.
Andava desmotivado, sem aproveitamento na escola. Um dia procurei uma saída, encontrei uma oportunidade e aproveitei-a. Acho que é muito importante no mundo do trabalho trabalharmos com alguém que reconhecemos valor ou até mesmo idolatramos. Reconheci isso em si e por isso é que estou muito contente de ter entrado para o Grupo Naveiro. Estava desempregado, comecei por fazer um workshop de procura ativa de emprego. Depois disso, eu fiz um estágio numa associação onde estive no espaço Cowork e desde há 3 meses estou a trabalhar no Grupo Naveiro. Aos jovens, deixo uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança e uma mensagem daquilo que realmente penso, que é sempre olharem pelos jovens, confiar neles. É de facto a força da natureza. Obrigado. E resta-me agradecer. Obrigada. Pronto. Ui, volta. Muito bem. Muito obrigado, Maria João Cunha, e muito obrigado a todas as oradoras. A Bruna Batista vai então estar a responder, juntamente com a Karina, a Clara e a Maria João e eu, às perguntas que colocarem por chat. Portanto, são bem-vindos. Tem em baixo, em brasileiro será o bate-papo, e na versão inglesa será o chat. Podem então escrever as vossas questões e dirigi-las ao orador que pretenderem, ou à Bruna Batista, se quiserem centralizar. E ela poderá ler as perguntas alto e depois vermos então quem será a pessoa mais adequada para responder. Teremos todo o gosto. Enquanto as pessoas vão escrevendo as perguntas, mais uma vez então, agradecemos a vossa presença, a todos os participantes. Portanto, o número bateu todas as nossas expectativas. Agradecer também aos nossos parceiros da Strong Step, a Bureau Veritas, e agradecer o caso de sucesso da Delta. Foi também muito interessante. Parabéns à Maria João Cunha e ao grupo que também representa pelo enorme contributo que tem trazido para Portugal, bem como à Bureau Veritas por seu longo historial de sucesso, nomeadamente na pessoa da Clara Cunha e da Karina Gonçalves. A Bruna, não sei se quer acrescentar algumas palavras ou alguma das oradoras enquanto esperamos pelas perguntas. Vamos só dar aqui um bocadinho mais de tempo para irmos recolhendo as várias perguntas. Eu se calhar aproveitava só para dizer que espero que os nossos assistentes tenham ficado motivados para dar este passo e efetivamente avançar com a implementação destas boas práticas nas suas organizações. Fará toda a diferença se todos nós construirmos esse caminho. Também é importante salientar aqui um ponto. Isto tem retorno para as empresas. Não tem um retorno como tem na parte ambiental, porque no ambiente eu meto painéis solares e a minha fatura de luz tem logo reflexo. Mas Pode continuar, por favor. Nesta vertente da área social nós vamos ter o retorno, é um pouco mais a longo prazo, mas depois vale a pena, porque depois nós conseguimos reter talentos e ter uma equipa bastante motivada. Bruna, não sei se queres complementar com alguma questão enquanto aguardamos as perguntas. Muito bem. Então aproveito só enquanto aguardamos as perguntas para dizer que dia 15 vai haver então formação na norma portuguesa 4552, que estaremos a apresentar, conciliação, e também a nossa disponibilidade, que entidades que tenham esta necessidade de auditoria de gap análise inicial, tal como de implementação. Também tem aqui alguma informação sobre isto, podem consultar também na página do evento
e também com os contactos da Bureau Veritas e da Maria João Cunha, que vão estar também presentes na página final.